A invasão britânica, comandada pela DC Comics, mudou a história dos quadrinhos. Mas como é que foi os bastidores desse movimento? Meu nome é Diego Morro, tá na hora da gente viajar no tempo. Em 1979, o desenhista Joe Staton, que era o desenhista oficial, o desenhista titular da revista Lanterna Verde, ele foi para a Inglaterra para participar de uma convenção e ele ficou hospedado na casa do artista Brian Bolland. Os dois ficaram muito amigos e o Brian, o Bolland, comentou com ele: olha, se fosse legal, eu gostaria de desenhar para DC Comics. De volta aos Estados Unidos, o Joe então conversou com seu editor, o Jack C. Harris, e logo o Bolland estava estreando na revista Lanterna Verde, na edição número 127, com capa de abril de 1980. Aos poucos ele foi pegando outros títulos, inclusive a Liga da Justiça, que era editada pelo Len Wein. E o Len Wein se apaixonou pelo trabalho do Brian Bolland, e esse foi o gatilho que deu, origem à invasão britânica. Num artigo que escreveu para o CBR em 16 de setembro de 2017, o Brian Cronin comenta sobre isso. Intrigada com o trabalho de que Bolland estava fazendo para eles, a DC realizou uma viagem oficial para caçar talentos com dois de seus principais editores, Dick Giordano e Joe Orlando, para a Inglaterra em 1981. Foi aqui que eles encontraram a nata da safra de criadores britânicos, incluindo Alan Moore, Dave Gibbons e outros. Gibbons observou mais tarde que era simplesmente uma questão da DC oferecer muito mais dinheiro do que ele estava ganhando como artista na Inglaterra na época, o que tornou uma decisão simples: começar a desenhar quadrinhos americanos. Paul Levitz e Len Wein também viajaram para a Inglaterra no início dos anos de 1980, em funções um pouco menos oficiais para recrutar artistas. Mais importante, porém, é que eles não estavam apenas recrutando criadores, eles estavam encontrando um trabalho real e importante para esses criadores. Por exemplo, a partir de 1983, Gibbons começou a escrever backup stories para Green Lantern. Logo depois, o Len Wein assume então como editor e como roteirista a revista do Lanterna Verde e ele puxa então o Dave Gibbons para trabalhar com ele, para ser o desenhista oficial. É isso que coloca o Len Wein como uma figura central na invasão britânica. Muita gente brinca e diz que ele é o general Eisenhower da invasão britânica, porque ele vai estar em contato com todos os nomes da invasão britânica, trabalhando com eles, coordenando eles, orientando eles. Então ele é o general da invasão britânica, mas ele tem um braço direito assim essencial, uma embaixatriz da invasão britânica, e eu já vou falar dela, segurei um pouquinho. Voltando para o Len Wein e para o Dave Gibbons. É na fase deles que o Lanterna Verde John Stewart, o famoso Lanterna Verde negro, ele assume o posto do Hal Jordan, ele se torna o Lanterna Verde. O John Stewart ele tinha sido criado um pouquinho antes pelo Dennis O'Neil e pelo Neil Adams, na famosa fase Lanterna e Arqueiro Verde, mas é nesse momento que o Len Wein e o Dave Gibbons estão cuidando da revista que o John Stewart, então, vai para o centro do palco e ganha um destaque dentro do universo DC. E isso vai acontecer na Green Lantern 182, com capa de novembro de 1984. E aí, então, a invasão britânica vem com tudo, O Len Wein coloca o Brian Bolland para desenhar a Camelot 3000. Eu vou fazer um vídeo especial do Camelot, porque ele é um marco no mercado de quadrinhos. Ele bota o Brian Bolland para desenhar a Camelot 3000, a primeira graphic novel de luxo da história. Ele bota o Alan Moore para fazer o Monstro do Pântano, que nem precisa falar o que acontece com o Monstro do Pântano, simplesmente faz o Neil Gaiman voltar a ler quadrinho e querer fazer quadrinho. Ele coloca o Alan Moore e o Gibbons para escrever Watchmen, que ele está editando. Então o Len Wein ele é o grande comandante da invasão britânica, e nesse mesmo artigo que eu citei antes, o Brian Cronin comenta isso. Durante a década de 1980, Wein trouxe mais criadores britânicos, como Kevin O'Neill, mas foi claramente o sucesso de Alan Moore que levou a DC Comics a começar a fazer questão de buscar na Inglaterra novos escritores. Isso levou à contratação de Grant Morrison, Neil Gaiman e Jamie Delano no final da década de 1980, com seus títulos no estilo Swamp Thing, Animal Man, Sandman e Hellblazer, todos sendo clássicos do gênero.
A DC também contratou John Wagner e Alan Grant para escrever Detective Comics em 1988. Mas Wagner e Grant já eram bem conhecidos por seu trabalho de Jude Dredd, então não era realmente a mesma coisa que contratar desconhecidos como Morrison, Gaiman e Delano. No início da década de 1990, outros escritores britânicos, como Garth Ennis e Warren Ellis, ajudaram a redefinir a linha de quadrinhos para leitores maduros que havia começado com Swamp Thing de Moore, com títulos como Preacher e Transmetropolitan. Todos esses tipos de invasões ocorreram graças a algumas pessoas com visão de futuro e que não têm medo de correr riscos com novos talentos. Pessoas como o falecido e grande Len Wein. Se o grande Len Wein foi o comandante da invasão britânica, ele teve um braço direito, uma ajuda imprescindível, que foi a embaixatriz da invasão britânica, a maravilhosa Karen Berger. E a própria Karen comenta isso numa entrevista que ela deu para o Steve Morris, do Comic Alliance, em 26 de setembro de 2016. Em um retiro editorial da empresa, Janet me perguntou se eu queria me tornar British Liaison, a ligação britânica, e me juntar a ela na convenção de quadrinhos de Londres, a UKCAC, na semana seguinte. Eu já estava trabalhando com Alan Moore em Swamp Thing por alguns anos e era amiga de Dave Gibbons e Brian Bolland. Outros escritores e artistas britânicos estavam começando a fazer alguns trabalhos na DC, e Janet achou que seria uma boa ideia se eles tivessem uma espécie de embaixatriz. Isso foi em 1986, a época de Watchmen e de Dark Knight Returns, importantes renovações da Wonder Woman e do Superman. Foi ótimo ser uma embaixatriz, mas eu queria dar um passo adiante e buscar novos talentos e novas ideias para tentar promover o incrível impulso criativo que estava acontecendo na época. Descobri que os escritores britânicos tinham uma sensibilidade revigorante, diferente, inteligente e subversiva, a qual me conectei imediatamente. No entanto, se não fosse por Janet, nada disso teria acontecido. Sua visão criativa sem barreiras para quadrinhos, integridade e destemor continua sendo uma tremenda influência e inspiração para mim. Francamente, os quadrinhos modernos seriam um lugar muito diferente se não fosse por Janet Kahn. A Janet Kahn, que a Karen Berger está citando aí, é a então presidente e editora-chefe da DC Comics, a mulher que mudou a história dos quadrinhos. Sim, eu sei, eu vou fazer um vídeo especial para ela, tá? Então, o Len Wein e a Karen Berger organizaram toda a famosa invasão britânica que mudou a história dos quadrinhos, e como a Karen muito bem lembrou, só aconteceu porque nós tínhamos lá em cima uma mulher como a Janet Kahn. Falando de invasão britânica, aconteceu outra coisa também. A invasão britânica, com a Karen aí, virando essa embaixatriz e começando a coordenar o meio de campo, vai dar origem a Vértigo. É daí que vai nascer a Vértigo, mas isso é papo para outro vídeo. E, ainda no Invasão Britânica, um pequeno jabá. A Script está publicando no Brasil Histórias Constrangedoras do Velho Testamento. É uma obra que tem simplesmente a nata da invasão britânica. Sim, pensa no orgulho. A gente está publicando Alan Moore, Dave Gibbons, Neil Gaiman, Brian Bolland, toda essa galera, nesse momento da invasão britânica, eles se reúnem, bebendo no espírito do quadrinho underground, para criar uma coletânea, uma edição especial, só com trechos do Velho Testamento. Sim, você não tem noção o que é isso. Foi maravilhoso poder editar e poder acompanhar o trabalho de tradução belíssimo da Dandara Palankoff. E, chegou a nossa Tardes, que também é britânica. Já sabe então, se você gostou, dá um joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilhe, diga sobre o que você quer saber, que daqui a pouco eu volto então para mais uma viagem no tempo nas histórias dos quadrinhos. Tchau!